Assim como He-Man, Thundercats e Caverna do Dragão, She-Ra é um dos desenhos mais lembrados quando o assunto é infância nos anos 80. Mesmo quem é jovem demais para ter assistido esses desenhos antigos na TV, graças à internet possivelmente sabe quem é a princesa guerreira de Etéria. Então, no auge da popularidade de He-Man na década de 1980, a empresa de brinquedos Mattel e o estúdio de animação Filmation perceberam que 30% da audiência do Guerreiro de Grayskull era formada por meninas. Foi aí que nasceu She-Ra, irmã gêmea de He-Man, desenvolvida para atrair e cativar ainda mais as garotas que precisavam de uma representação forte na TV. Lançado em 1985, 2 anos depois de He-Man, She-Ra influenciou toda uma geração de meninas e até gerou um elogiado reboot da Netflix. Contudo, tem coisas do desenho original que pouca gente sabe, e eu te falo agora. Puxa vida! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Souza e esse é o Baú Pop. Como disse no início do vídeo, She-Ra é irmã gêmea do Guerreiro de Grayskull, mas o que muitos não sabem é que, na verdade, antes de se transformar na Princesa Guerreira, ela estava perdida e sob os feitiços de Sombria, sendo líder do exército de Hordak e vivendo uma vida totalmente diferente. Eu estou orgulhosa de você, criança. Você ajudou muito a Horda ao aprisionar esse estranho. Ele me disse que se chama He-Man. Eu também estou orgulhoso de você, Adora. She-Ra, na verdade, é o alter ego de Adora, irmã de Adam, que depois de ter sido levada pela ditadura Horda, ela acabou deixando seu passado para trás, assim como seu querido irmão, saindo de Eternia e passando a viver em Etéria. He-Man era o típico herói bombadão dos anos 80, tanto que ele era conhecido como o homem mais forte do universo. A frase do cara quando se transformava era: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Enquanto isso, She-Ra era linda, cheia de curvas e vivia de salto alto. A típica heroína daquela década. A frase de transformação dela não falava em poder, mas em honra. Pela honra de Grayskull! Eu sou She-Ra! Tá bem claro que naquela época o homem era visto como detentor da força e da proteção, enquanto as mulheres tinham que proteger sua honra. Depois de abandonar Eternia e passar a viver em Etéria, e posteriormente na ditadura Horda, como Adora, a princesa guerreira retornou para o seu irmão quando retomou suas lembranças e teve o feitiço quebrado pela feiticeira, mas sabia que precisava ajudar o lugar onde viveu antes de se transformar em guerreira. Assim ela retornou para Etéria e, por ter informações privilegiadas sobre a Horda, uma vez que havia feito parte da organização, se tornou a melhor escolha para liderar a rebelião contra Hordak. Embora ela fosse um fruto da linha masculina de brinquedos do He-Man, a Mattel resolveu descrever She-Ra como uma boneca fashion de ação, levando a uma espécie de mistura entre as brincadeiras de aventura e casinha. Essa classificação deixou muitas lojas confusas, já que não sabiam se deviam colocar a boneca nas prateleiras junto às Barbies ou lá no meio dos bonequinhos de ação. Em uma entrevista ao site He-Man.org, uma representante da Mattel afirmou que as vendas de Barbies estavam estagnadas na época. Para tentar contornar a situação, a Mattel resolveu criar uma boneca fashion que ajudaria a expandir o tamanho da categoria como um todo, e isso estimularia as famílias a voltarem a comprar as Barbies. Essa era uma tática comum na época, linhas auxiliares sendo criadas para dar apoio a um produto principal, ao ajudar o interesse pela categoria. E deu certo, em 1986 Barbie conseguiu atingir 350 milhões de dólares em vendas. Uhul! Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudo de Homens e Mulheres de uma universidade nos Estados Unidos, no final dos anos 80 classificou diferentes linhas de bonecas, com base em como um grupo de garotas achavam que essas bonecas se comportariam. Enquanto a maioria das meninas acreditava que a Barbie estava mais preocupada em sair para encontros, a característica que mais marcou She-Ra foi que ela era o tipo de mulher que segurava as lágrimas. A princesa de Etéria também foi escolhida como inspiração para a maioria daquelas garotas. Um menino que teve sua opinião solicitada ressaltou o fato de a princesa guerreira ser forte e inteligente. A única coisa com que Barbie se preocupa é vestir suas roupas e viver em sua casa dos sonhos, disse o garoto. Uma das ideias originais da Mattel para She-Ra e que foi ainda colocada em prática no lançamento da boneca é que ela usaria uma tiara, que ao ser colocada de cabeça para baixo viraria uma máscara. Mas a ideia não deu muito certo e a companhia de brinquedos acabou deixando isso de lado depois da estratégia fracassar nos grupos de teste. A Filmation então decidiu fazer a heroína usar uma tiara convencional no desenho animado. Ficou melhor, né? Tá bom. A Princesa Guerreira é provavelmente uma das personagens mais gentis e doces de todas as animações. Mas o que muitos não sabem é que isso não foi pensado intencionalmente pela produtora.
O que acontece é que, para o padrão de lançamento da época, ela precisava sobrepor a postura gentil sobre a violenta, o que a tornou uma personagem amigável. Mesmo que isso não tivesse sido pensado inicialmente, houve uma certa rivalidade entre She-Ra e He-Man, principalmente nas vendas dos brinquedos, uma vez que as vendas do herói despencaram alguns meses após o lançamento da princesa. Assim, muitos trabalhadores do departamento de vendas do Guerreiro de Grayskull culparam a nova personagem pela queda nas vendas dos colecionáveis de He-Man. Mas, picuinhas à parte, o mais provável é que o fracasso tempos depois dos brinquedos de He-Man se deve à saturação do mercado de bonequinhos de ação, que era febre na época. Talvez você não saiba, mas pouco antes de lançar a nova linha de bonecas da irmã do He-Man, a Mattel ficou sabendo da existência de um livro de fantasia que possuía uma personagem chamada She-Ra. A obra em questão era Ladies of Mandrigan, da autora Barbara Hambly. Ainda que ela não tivesse muito em comum com She-Ra, além do nome, a empresa decidiu comprar os direitos aos livros por $25 mil, para que companhias rivais não pudessem competir com seu novo produto. Se você é fã daqueles filmes de baixo orçamento dos anos 80 ou se costumava assistir a televisão aberta quando era mais jovem, deve estar ligado no filme He-Man e os Mestres do Universo. O que pouca gente sabe é que a ideia original era incluir She-Ra na trama e que a personagem chegou a aparecer em artes conceituais. Mas o diretor Gary Goddard achou melhor cortar a princesa e concentrar o longa somente no herói no primeiro filme, que acabou sendo o único. Ainda bem. E aí, o que é que você acha de um live action da She-Ra hoje em dia? Bom demais, né? Me fala aí. Se gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu joinha e lembre que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se curte conteúdo sobre cultura pop, te convido a fazer sua inscrição e ativar o sininho de notificações. Te encontro no próximo vídeo, um abraço!